porque eu acho que tava cada um calibradinho. Henrique, fala tu. Bora lá? Porque ainda assim, um 16-5 em questão de abates, 17 minutos de partida, 8-2 em torres, 3 tartarugas, 2 lords. Olha como foi pressão de selva com 11 roxo e 8 laranjas. Ainda assim, esses grandes buffs principais para rodar um pouco mais de XP e também, né, dessa força no jogo. Tudo garantido pela pressão do time da Stamina e pouquíssimos ficaram realmente para o time da RNR. Luizinho acabou sofrendo muito sobre essa pressão de jogo, não conseguiu realmente ser impactante com a sua Guinevere, por mais ali que ele tivesse aquela ideia mais tanque. Porém, uma força muito boa veio por conta desse Harriet, que estava ali, realmente, foi Stellarium, tinha Pluma, tinha Divino, Cristal Mágico e ainda estava partindo para um último item que ainda assim podia ser, se não me engano, umas asas sangrentas, ou o que fosse, porque a mobilidade estava solta, a mobilidade dele estava muito boa na partida, então ele estava muito bem encaminhado. E a nossa carry? Falamos tanto dela, esperávamos um tanque, mas não, ela realmente estava fazendo um dano. É, perfeito. Faltou uma radiante ali também, né? Podia ser bom. E falando em dano, falando em carry, também não posso deixar de citar o Harit. Vamos ser um pouquinho mais específico. Dano dos heróis, só pra gente poder comparar um pouquinho melhor. Abusadão, né? Para, 36% do dano inteiro da sua equipe. O cara tava ali com seu Harriet, como a gente já falou, livre, leve, solto. De segundão a gente tava ali com 57.9 mil com o Smoker. Lembrando que o ABS fez 83.7 e o maior dano foi essa carry com 31% do dano da sua equipe com 58 mil. Ou seja, já vemos ali entre os dois carries, os dois carregadores, ambos os gold laners da partida, como já foi muito difícil a vida, movimentação, postura do Starossa, quando a gente vê um ABS livre, leve e solto de novo na partida. O que me impressiona um pouco é a quantidade que esse mago tancou, Henrique. Dá uma Magão? olhada. O mago ali, ó, dá uma olhada na Lilia. Apanhou demais, hein? No caso do dano que ela deu. Ah, o dano que ela causou esse. Ah, Esse é o dano que ela deu nos... Vamos ver quem apanhou. Mas já que tu tá curioso, vamos ver já quantos que já de mago falou, apanhou. trazer aqui. 70k de dano no mago, apanhando. É. 5 minutos de sem perder amizade. Apesar de eu furar aqui, mas realmente ela apanhou muito. Ainda assim, 70 mil é muito dano. 21% do dano da equipe foi ela que recebeu. Fora o Icera, que foi 24, e a gente pensava mais que o Luizinho com essa build mais tanque, foi o quase, né? O Starossa foi o menos, ali é mais um 18% ali do dano total que recebeu. Até lá, o iFreeze fazendo aquela medida tanque que a gente tanto falou ainda assim no draft, o cara dedicado fazendo tanque, e o Maicão com 25% da sua equipe, o dano total, ele que fez 108 mil de dano recebido, enquanto o iFreeze 140 mil. Muito dano. Com certeza a gente consegue ver que a Randoms conseguiu ainda dar muito dano no time da Stamina, mesmo não conseguindo ser vitorioso. O time tava com uma front ali um pouquinho mais forte, conseguiu sustentar bem. E, assim, só dano em herói não ganha jogo. A gente também pode falar um pouquinho sobre dano em torre, porque é isso Principal, que fez né? alguém sair vitorioso. Ó, Izera com desempenho, assim, pro time dele, fora do normal. Vamos falar aqui, Guimap tem fobia de torre. Bate nunca. O cara nem enxergou a torre dele. Tudo bem, tava enfrentando ali, né, alguém que... Não vamos falar que era realmente aquele grande clear wave. Mas, fellas, queridíssimos, um tapa. Nem Luizinho, um ataque básico. um ataque básico. O cara é ranged. Um ataque básico já não tava no zero. Entendeu? Porém, realmente, a pressão, toda hora a gente viu ele, aquelas ultimates, como ainda assim foram citadas, que ele se jogava no meio de 4 jogadores ali, ficava difícil para ele realmente estar ali para defender a sua equipe. Porém, se a gente fosse falar sobre defesa de torres, com certeza a Guimap estava em primeiro. Não é? E ó, outro, assim, muito interessante que a gente pode citar aqui é sobre a cura, heal, que cada herói tem, que com certeza traz muita diferença pro jogo. A gente tem alguns heróis específicos que curam muito e alguns que possam ser curados com alguns itens, igual a gente viu nas builds, né, Henrique? Exato, e não tem como não citar que, né, a Cici tem esse potencial máximo por conta de sua passiva, por conta da itemização também, que fez Peito Bruto e Machado de Guerra, que auxiliam muito mais ainda nessa questão de dano e regeneração que ela acaba recebendo. Fora isso, a gente sabe que o iFreeze recebe muito disso em sua ultimate, lembrando que quando o Barats consome alguém, ele consegue converter parte da vida nisso, enquanto ele está ali tirando a vida do seu adversário para aplicar o controle, e de resto, foram mais como próprios emblemas ainda assim, regenerações. A gente sabe que golpe de bravura é muito normal e natural de acontecer, por isso que também conta essa regeneração. Para esclarecer para a comunidade aí, Ricão.
Manda. Escudo, conta nessa? Conta. Então olha lá o show. Tem um pouquinho. 10k. Quanto de vida base um show? Vida base? Não, de Porque cabeça não lembro. 10k de vida, óbvio que não pela itemização dele, acredito que ele não tenha chegado a 10 mil de vida, Claro. né? Mas ainda assim, 10 mil de escudo, o quanto que ele absorveu durante essa partida, pra mim, É muita coisa. já é bastante coisa. Perfeito. É bastante. É bastante coisa e, assim, aquele recadinho que já deixou escancarado, que não tem ninguém enferrujado, tem ainda mais jogando com maestria, fazendo diferença. Mas, já que o pessoal já tá ligado com esse show também, o pessoal vai começar a ficar um pouquinho mais receoso. Vale Porque, ban? assim, Eu show bania. bom, eu carry bania. bom, Harit muito bom, muita gente fazendo grandes shows. Mas a gente quer saber mesmo quem foi o grande MVP e ninguém mais, ninguém menos do que ele. Fala dele, Henrique. Abusadão, ele mesmo, família, que veio ali com seu batismo 607 de KDA e ainda assim 676 de gold por minuto para uma pessoa que ficou livre o tempo inteiro, não é uma média muito boa. Porém, 81% de participação justifica por que desse gold acontecer. E ainda bateu em torre pra caramba, hein, Henrique? Exatamente. Bateu em torre pra caramba e olha, participou muito bem. E é isso, veio com ignição letal, ou seja, já estava ali com uma participação muito boa de escalonamento, dano mágico, queimação ali, que gosta muito de tacar fogo nos outros, estava ali também com o próprio, né, do Smoker do lado. Porém, vamos falar todas as jogadas que ele acabou fazendo, porque ali a gente já vê na métrica que foi o último Lorde que aconteceu. Shun acabou sendo pego fora de posição e eu não queria ser ele, porque ele levou uma picuda na costela, o Barats ali também estava com fome e no final... Henrique, fala comigo um pouquinho aqui. Bora. Waka waka, bora, rapaziada, porque 14-13, um jogo de 23 minutos. Torres, 9-4 ali para estamina, 2 Lords a 1 no caso também para estamina. Foram a mesma questão de tartarugas, ainda assim, que deixou esse começo do jogo ser um pouco mais forte também. Porém, a pressão de buffs, mais uma vez, fica para estamina. Né? O que é muito bom do lado deles. Entre itemizações, vamos ver, a Carry fez tanque ou fez dano? Oi, Henrique. Oi. O que faltou de Radiante no outro jogo, desse aqui sobrou, hein, cara? Porque o Natan tava Se desse batendo. ali, fazia duas, né? Também, né? Já Sim. encaixava 2 peitos, um pra cada peito ali, já vai brincando no ombrinho. Mas o que eu queria saber mesmo é sobre esta Carry. Starosa, que mais uma vez fez essa ideia de tanque. O que antes a gente falou e ressaltou até mesmo pra ele fazer um dano uma defesa mágica ainda assim, que ele não tinha feito, acabou fazendo agora. Fez a diferença? Eu senti que realmente veio uma diferença pro lado dele. Ele foi o destaque do time dele, né? Com certeza. Ele foi o destaque, com toda certeza. Assim, não só na questão de build, escolha da build, mas o posicionamento dele foi muito bom nesse jogo aqui, né? Ele com certeza trouxe um potencial de levar esse jogo um pouco mais adiante, né? Se não fosse a performance dele não tinha dado 23 minutos esse jogo, com certeza. Ele quem segurou e ainda assim. E detalhe, STM ganhou no detalhe. Porque se ainda assim escalasse esse jogo, continuasse com posicionamento e uma comunicação boa, RNR empatava esse jogo e fazia aí 1-1 para a série. Mas, ainda assim, foi ali uma localização legal, conseguiram aí o pick-off decente e no final a gente viu como realmente a STM teve um jogo mais redondo, poder trabalhar na composição deles. Bom, concordo com absolutamente tudo, mas ainda sinto falta de um pouquinho mais de informação. Falando aí melhor desse Nathan, vamos trazer aí, olha o dano que ele deu no herói, assim, no time inimigo. 123 Muito mil. dano. É muito dano. 40% do dano da equipe foi o ABS, 123 mil no caso. O iFreeze e o Owen ficaram naquela métrica de 20% 26 no caso, mas a gente vê que o Owen estava trabalhando muito bem, 3 soldados, era fácil para ele ficar estacando, realmente sendo chato, zoneando ainda assim seus adversários, mas Starosa não fica muito longe não, tá? Ele e o Gimap só tá essa grande diferença, né? 123 mil para 91 mil, e quanto isso, um 82 a 75. Gimap sofreu muito nessa partida, mas devolveu muito dano. A gente tá falando de 40 mil de dano de diferença se a gente for pensar na dupla, né? Tanto Nathan mais Lilia, eles juntos chegam a 200 mil, mais o Gimap com o Starossa fica ali nos 160 mil. 40 mil de diferença é o quê? Tem que adicionar o Izeira aí na conta pra tentar equilibrar esse dano. Mas, muito forte, conseguiram entregar um excelente jogo. Só que faltou pra Randoms, né? A Carry, assim, faltou se posicionar melhor, e o Gimap que a gente viu sendo pegado ali fora de posição algumas vezes.
Esse é o grande problema, né? Você ter que trabalhar com carry que é late game e ter que fazer ele se divertir independente, né? É muito bom quando você tem uma carry, você tem a proteção do seu time. É muito melhor quando você tá jogando de Gold Laner e você tem o apoio do seu time. Ele tava ali, eu senti muito que o Starosta tava jogando ali sozinho o jogo. Ele tava fazendo 5 contra 1 ali. Coitado. Coitado, né? Mas, assim, tem herói que bate e tem herói que, infelizmente, apanha. Vamos falar, então, dos danos dos heróis que acabaram tancando um pouco mais. Maicão. De um lado, Mike, quanto? 164 mil. Quanto de dano o Nathan aplicou? O Nathan, 120? sozinho, 120. 120, ainda assim não foi 164 de dano recebido do Maicão. Ou seja, ainda assim o Mike tava ali como realmente uma linha de frente. E isso não foi suficiente, tá? Porque ele ganhou o top apanhador da semana, porque, cara, o Shun fez 162. Perfeito. Não, assim, se a gente coloca Mike e o Terizla ali, os dois, Smoker e Mike, 300k, o Shun sozinho, pelo amor de Deus, Shun, Izera, apanharam junto, né? Todo mundo também bem equilibrado, mas dá pra ver quem se posicionou melhor acabou apanhando menos. Lilia tava como? Safe, ABS, safe, iFreeze, um pouquinho mais safe. E quem acabou ficando um pouquinho ali fora, ó, Luizinho do Glau, um dano mais alto que Map e Starost também. Então, assim... O Luizinho, ele pouco bateu e muito apanhou. Foi isso que aconteceu com ele. É um boneco de mais early game, né? Ele não conseguiu trabalhar bem o early game, então... Sofre muito. É a mesma coisa na métrica de Assassino. Assassino não conseguiu jogar esse começo de jogo pra fazer algo pra rodar, né, a manivela do time. No meio final de jogo fica mais complicado pra ele fazer a função dele, que é, né, assassinar o pessoal. Até lá, ok. Pelo menos a questão de danos ali, a gente já esperava disso, pelo menos pela dupla Shun e Cera, e até mesmo Mike e Smoker, ok. Luizinho do Gal, eu esperava um pouco mais dessa linha de frente pra sua equipe, mas a gente viu como ele tava subindo muito rápido, e vamos ver das próximas tabelinhas, porque eu quero ver se o Guimap dessa vez bater na torre, se o Lorde bater na torre, conta pra Vexana? Conta. Vamos ver, porque, meu amigo, estourou a barra aqui. Estourou a barra de dano, torre dano aqui, não se passa. Abusadão, 28 mil. Nem torres sofreram. Nem o gráfico segura. O gráfico, acho que nem tinha até mais torre do que Não, previsto. é Ele que tá batendo na próxima já. o designer não acreditava que alguém ia bater tanto assim na torre, cara. É isso que aconteceu. 82% do dano de torres foi o abusadão, cara. ABS. Abusadão é porque ele viu que o Mike era alérgico a bater em torre, não ia bater, falou, bom, eu vou... Ele é uma torre, cara. Isso que no finalzinho, ele evitou bater no Nexus, né? Ele deu até um nervoso ali, que ele não queria bater no Nexus no final, mas, cara, realmente ele fez um trabalho que um cara que tem DPS tem que fazer, né, Beni? Justo. Ele fez... Convenhamos que a ele torre veio pro que o... Perdão, Benny, mas eu tive que fazer. Fica à vontade. Convenhamos que a torre que o Mike não quis dar dano é a torre que ele tá segurando pra bater nos outros. Exatamente. Então o dano que ele deu nos outros foi o dano à torre. Pegando na torre. Entendeu? Então fica Mas nessa meta. respondendo o Taubaté, é exatamente isso. Ele veio pro jogo para fazer exatamente isso, para ser o DPS que faltava no time. E ele fez isso muito bem, foi maestria da parte dele. Claro que eu não vou deixar de ressaltar o que o Starosta fez também no meio da partida. Ele sozinho segurou 3 teamfights, pelo menos, que já teria levado a derrota aí pro lado do time dele. Então, ele conseguiu sozinho fazer uma boa execução. Eu tiro o chapéu pra esse tipo de player aí, e um dia eu vou ser assim, pode ter certeza. Ó. Starosta jogou muito bem, a gente conseguia ver que a carry dele, só além de assistir dar meus muito tutorial. dano... Você é um monstro. Assiste meu tutorial que você joga assim um dia. Boa. O mansplaining, vamos com calma, você fazer o duplinha Falando que a dinâmica. carry, além de dar muito dano, também acabou curando muito bem. Ela tava ali, né, buildada, tava usando muito bem os apetrechos que o boneco tem. Mas, ó, rio na nossa telinha pra mostrar pra vocês. Não, você tá rindo toda vez que você fala rio na tela. Viu na na tela? tela. Quem tá dando risada ali? Cadê o sorrisinho? Mas, Era ó, o Buzizi que tava na partida passada. ó, cara, Você ainda viu? assim, vamos lá. E Cera, como top cura dessa partida, lembrando, né? Ele mesmo já possui seus próprios escudos. É normal que, ainda assim, pelo golpe de bravura, tenha essa força, esse vampirismo pela própria árvore de, né, talentos, ainda assim, ele naturalmente tem esse potencial. Porém, ainda a gente vê o ABS que não estava tão forte quanto, por mais que ele trabalhasse isso muito bem. Starost ainda assim, 23% dessa cura toda, a gente sabe como uma carry faz ali as itemizações, confronto sem fim, então isso ajuda bastante nesse meio tempo. Porém, não foi uma cura suficiente. Não
não foi o suficiente. A gente viu ali, né, as estatísticas mostraram pra gente o porquê a Stamina acabou se destacando e saindo um pouquinho melhor e garantindo essa vitória na primeira série MD2 que tivemos. Mas, ó, como a gente já falou aqui, eu tenho uma exposição e eu vou mostrar na tela pra vocês, só pra ter certeza de quem é o MVP desse jogo que aconteceu. Eu vou arriscar em falar que não podia ser diferente. Dobradinha? Vai arriscar e falar depois que já dele. viu, né? Dobradinha do Ars. Dobradinha 4/2/6, 762 de gold por minuto, 71% de participação nos abates. Dessa vez, menor a participação nos abates, porém, maior seu farm. Tava ali com a itemização completa, a gente já tinha falado, ainda assim, tava ali com o Genial, tava ali com a Pluma, foi-se Stellarium, Imortal, Divino e já tinha fechado as Asas Sangrantes. E o grande MVP, as grandes jogadas que ele acabou fazendo e a participação dentro do jogo. Você viu que ele tava com o emblema de X1, cara? Tava com o emblema de X1, achei bem curioso. Quantos por cento é o X1? Cara, Era 5, não? 7%. 7? 7. 7%? É isso mesmo? Confia na Calfrey. Confia? Semana passada foi lá na tua casa? É, padrão. Não confio em tu não, moleque. 7%. Mas esse de 7% ainda assim é muito